Olá pessoal, aqui é o Herbert Almeida, estou gravando esse vídeo aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a reforma administrativa. Esse é um tema que tem gerado aí diversas discussões nos últimos dias. Eu fiz uma análise inicial sobre essa reforma na quinta-feira, logo após a disponibilização do texto. Eu não emiti minha opinião naquele momento, porque eu ainda não compreendia, não tinha uma noção de todos os aspectos dessa reforma. Apenas fiz uma análise artigo por artigo. Agora, efetivamente, após passar todo o final de semana conversando com diversos colegas, ouvindo diversos alunos, aprendendo com os alunos e com outras pessoas, eu posso dizer para vocês que hoje eu posso dar a minha opinião sobre a reforma, dizer no que eu posso ajudar vocês em relação a essa reforma e quais são os passos do que a gente pode fazer sobre esse tema. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte: eu entendo que nós precisamos sim de alguma reforma da administração pública. E essa reforma que eu digo que a gente precisa fazer é para mostrar para a sociedade o quanto que tem servidor público que trabalha, que batalha. Porque é muito fácil você levantar lá uma bandeira e dizer que tem servidor público encostado aqui, ali e acolá, quando na verdade você está apontando apenas alguns problemas e não está analisando o professor que está lá na escola se virando nos 30 para dar aula, não está analisando os médicos, enfermeiros e outras pessoas da área da saúde que estão no combate à pandemia no dia a dia, abdicando da sua saúde para tentar ajudar a população. Você não está olhando o policial que está lá na rua no dia a dia e diversos outros servidores que batalham e trabalham efetivamente. Então, quando você traz um texto assim e coloca como vilão o servidor sem olhar o grande grupo de servidores que trabalha dia a dia, a gente já começa a ter um problema em determinada reforma administrativa. E a partir dessa introdução eu vou começar a fazer com vocês, eu trouxe aqui os meus principais pontos que eu quero debater com vocês. Primeiro, essa situação de que o servidor é culpado. Tudo bem, alguns são, mas não a grande massa, não a maioria dos servidores públicos. São muitas vezes pessoas comprometidas e que trabalham bastante. Segundo ponto, a reforma traz como um dos seus principais eixos basicamente o fim da estabilidade. Por que eu digo basicamente o fim da estabilidade? Porque ela vem basicamente como um cheque em branco. Preserva-se estabilidade para carreiras típicas e retira-se estabilidade para todas as demais atividades. Mas ele não traz para a gente nenhuma noção do que seriam as carreiras típicas. Quer dizer, a emenda à Constituição Federal altera a Constituição e deixa para a legislação justamente para tratar de um tema que pode restringir amplamente uma garantia que deveria ser assegurada no texto constitucional. Quer dizer o quê? A garantia da estabilidade prevista na Constituição basicamente poderia ser esvaziada pela legislação. E diga-se mais, essa legislação ela poderia ser editada nos estados, nos municípios, e aí talvez a gente tivesse aí uma divergência sobre o que seria a carreira típica nos diversos entes da federação, demonstrando uma série de problemas. O outro ponto que eu ainda analiso, a gente até pode pensar, não estou dizendo que sim ou que não, a gente até pode pensar em restringir talvez a estabilidade em uma situação ou outra. Mas aí a gente fala, carreira típica e as demais não têm? Mas olha só, professor não é carreira típica de Estado. Você já imaginou um professor sem estabilidade? Olha, eu sei que muita gente reclama que um professor X ou Y pode ter algum ponto de vista, algum viés político. Só que isso é uma convicção dele. Agora você imagina uma convicção, entre aspas, institucionalizada. Uma convicção a partir de quem está no governo, que pode fazer algum tipo de pressão para o professor e o professor não teria nenhuma liberdade de ir contra aquilo. Eu tenho um grande receio contra isso, até porque os professores são as pessoas que estarão formando os futuros cidadãos. Médico, enfermeiro, pessoal da área de saúde sem estabilidade, olha, em algumas situações talvez isso até funcionaria, mas em alguns casos não. Imagina numa situação como a gente vive hoje, em que até o tipo de medicamento que vai ser prescrito, sem entrar no lado A ou B, ele é polemizado. Você já parou para pensar numa situação dessa? Imagina também um contador, o contador sem ter a estabilidade. O contador que está lá na administração pública preparando um processo de prestação de contas, teoricamente, ele não seria uma atribuição típica de Estado. E ele não teria a sua estabilidade para, na hora de receber lá um parecer e ter que preparar um processo de prestação de contas, ele não teria a devida autonomia técnica para exercer as suas atribuições. Vou mais além. Um advogado, um parecerista, isso seria atribuição típica de Estado? Algumas pessoas até podem defender que sim. Mas olha, se eu parto da ideia de que a advocacia é exercida na administração privada, ou na atividade privada, melhor dizendo, essa não é uma carreira típica de Estado. E veja que um advogado vai emitir um parecer. Agora você imagina um parecer sob encomenda, direcionado a um advogado que não tem estabilidade. Então a gente começa a ver diversos problemas em que a gente não pode falar que a garantia da estabilidade tem que ser só para a carreira típica de Estado, porque diversos servidores precisam dessa garantia não como regalia, mas como meio para exercer as suas atribuições de forma técnica, de forma apartidária e sem que sofra diversas pressões. Então esse é um primeiro ponto, é um primeiro eixo que eu trago, que eu tenho certeza que é uma preocupação de muitas das pessoas que estão me vendo aqui.
Outra questão que me preocupa muito é sobre a forma de elaboração do vínculo, do tal do vínculo experimental. E eu vejo diversos problemas nesse vínculo experimental que a PEC não nos responde. Eu pergunto para vocês o seguinte: imagina um concurso para 2 procuradores. Ou melhor dizendo, vamos melhorar esse meu exemplo, para um único procurador. E esse cargo é lá em Brasília. Aí você basicamente restringe a possibilidade de pessoas de fora do Brasil de prestar esse concurso. Porque se eu, por exemplo, que moro aqui no Sul, presto esse concurso, aí eu obtenho a minha aprovação. Eu vou até Brasília fazer um vínculo experimental. Eu vou lá, trabalho e eu sou o melhor no vínculo experimental, eu sou melhor do que o outro. Mas isso é um concurso público. Tem as fases anteriores que também devem contar na pontuação, até para que a gente não tenha uma prova, uma análise experimental puramente arbitrária. Suponha que eu obtenha que a análise seja objetiva, que a gente já teria um receio sobre isso, e que eu tenha o melhor desempenho durante os 2 anos do vínculo experimental. No entanto, eu mesmo tendo o melhor desempenho, não foi suficiente para passar na pontuação primeiro colocado. Isso pode acontecer. E nesse tipo de situação, eu vou ganhar um aperto de mão e vou ter que voltar para a minha casa. Durante um período que talvez eu tenha limitação quanto à acumulação, vou ter uma série de limitações, talvez eu não receba a minha remuneração cheia, porque normalmente quando a gente tem esse tipo de fase, você apenas paga uma ajuda de custo e não a remuneração, entre outros tantos problemas que nós teríamos com esse vínculo experimental. Eu entendo que nós temos que melhorar o estágio probatório. E como que nós poderíamos melhorar o estágio probatório? Colocando parâmetros, colocando outros princípios para uma melhor avaliação. Até porque, já que eu estou falando sobre isso, existe uma proposta lá de baixar para uma lei específica, ou seja, uma mera lei ordinária, a forma de avaliação periódica de desempenho que pode culminar com a perda do cargo. Olha, nós até poderíamos entender que isso aqui é mais uma questão de, pode ser lei ordinária, pode ser lei complementar como está hoje, não seria lá o maior dos problemas. Mas eu pergunto, o governo vai lá e baixa para uma lei específica quando ele sequer enviou ao Congresso Nacional a proposta de lei complementar para tratar disso. Tramita no Congresso Nacional a Lei Complementar 116, está lá no Senado, o projeto de Lei Complementar 116, para criar a avaliação periódica de iniciativa parlamentar, quer dizer, um projeto que já nasce com vício de iniciativa. Por que o governo nunca enviou esse projeto para regulamentar esse dispositivo previsto na Constituição desde 1998? Quer dizer, você basicamente cria um vínculo totalmente novo, sem trazer qualquer garantia para quem vai concorrer a esse tipo de vaga. Isso pode ser um grande problema, porque o governo diz que quer melhorar a eficiência, mas quando você restringe a garantia, talvez você já assuste de imediato diversos bons candidatos que irão prestar um concurso público. Quando você sequer tentou melhorar a avaliação do estágio probatório ou nunca encaminhou um projeto de lei específico para tratar sobre a avaliação periódica de desempenho que a Constituição Federal já prevê desde 1998. Quer dizer, a culpa é do servidor, como eles tentam colocar, mas a gente nunca vê o pessoal das diretrizes, o pessoal da cúpula, que é quem teria o poder de encaminhar esse projeto de lei para regulamentar a avaliação periódica, nós nunca podemos observar eles fazendo esse tipo de trabalho. Outra situação que me preocupa bastante é sobre a questão dos cargos em comissão. E aqui eu acho que é um dos piores tópicos da reforma, por 3 motivos. Primeiro, que se você observar, basicamente a Constituição extingue as funções de confiança. Pessoal, eu sei que em muitos lugares função de confiança acaba sendo utilizado mais como uma forma de pagar mais para os servidores do que efetivamente atribuir para eles responsabilidades. Mas muitas vezes função de confiança, muitas funções de confiança são desempenhadas por servidores comprometidos, que às vezes vão ter uma carga horária maior e um conjunto de responsabilidades e atribuições maiores. Então a função de confiança, o que a gente poderia tentar é restringir e colocar ela para situações em que ela efetivamente deveria ser aplicada, mas não simplesmente extinguir a função de confiança como se ela fosse um único vilão dessa reforma. Segundo ponto da questão agora é efetivamente dos cargos em comissão. A proposta de emenda à Constituição Federal, ela acaba com aquela necessidade de você ter um percentual de cargo em comissão ocupado por servidores de carreira, que a Constituição prevê hoje no artigo 37, inciso 5. Esse dispositivo é revogado. Quer dizer o seguinte, quando você deveria dar um passo para a modernização da administração pública, restringindo cada vez mais a utilização de cargo em comissão, você retira a exigência de que um percentual mínimo dos cargos em comissão sejam ocupados por servidores de carreira. Eu posso pegar, por exemplo, uma área técnica da Receita Federal, em que você poderia chegar lá e colocar um cargo, uma atribuição de secretário, uma função meramente política, numa pessoa que não tem qualquer vínculo ou qualquer relação com a carreira, quando o ideal seria que quem ocupasse esse tipo de atribuição fosse alguém de carreira e que tenha conhecimento técnico sobre a matéria. E vou ao terceiro ponto sobre os cargos em comissão.
A PEC, ela prevê que você também pode utilizar cargo em comissão para atribuições técnicas. A doutrina critica muito quando você fala em cargo e comissão para direção, chefia e assessoramento, porque na prática, esse monte de problema que a gente vê por aí, normalmente está nas tais atribuições de assessoramento. Ao invés de você retirar o assessoramento, você piora o texto, colocando atribuições técnicas. Olha, técnicas, aí você vai poder colocar um advogado, que é o que eles querem, né? Porque muitas vezes se reclama muito, ou a justiça acaba considerando ilegal a contratação de pareceristas, né, para ocupar cargo em comissão. A partir do momento que você permite que eles desempenhem atribuições técnicas, você não tem mais por que contratar um advogado por meio de concurso público. Você pode criar uma procuradoria e só colocar lá atribuições de ocupantes de cargo em comissão, basicamente nesse tipo de situação. Então, cargo em comissão, que eu entendo que em algumas situações tem importância, em algumas situações de fato são necessários. E existem diversos servidores que ocupam cargo em comissão que efetivamente trabalham, mas a partir do momento que você coloca para desempenhar atribuições técnicas, sem colocar restrição, basicamente você acaba com a necessidade de realizar provimento via concurso público. Outro ponto, e aqui eu quero fazer um pedido de desculpa formal sobre isso. Eu, quando fiz a análise inicial e o texto inicial, eu entendia que essa reforma, em alguns dos seus dispositivos, deveria alcançar os magistrados e membros do Ministério Público. Depois eu fui com análise mais detalhada, conversando também com outros professores, eu percebi que, de fato, o artigo 37, inciso 23, que é o que eu entendo que deveria se aplicar a eles, ele fala apenas servidores e empregados públicos. Então, basicamente, ele extingue, ou tira, né, ou pelo menos deixaria subjetivo, mas na prática ele está efetivamente tirando os membros de poder, né? Então, ele basicamente retiraria aqui um magistrado e membro do Ministério Público. Quando, na verdade, as vedações do artigo 37, inciso 23, as mais importantes dali, elas deveriam se destinar justamente aos magistrados. Vou colocar para vocês dois exemplos. Tem lá a vedação à utilização de aposentadoria compulsória como sanção. Olha, essa é uma penalidade que ela tem que se aplicar a quem? Ou essa vedação tinha que se aplicar a quem? Ao juiz, porque hoje os juízes, uma das sanções mais graves que eles podem sofrer é a aposentadoria compulsória. Não tem servidor público e empregado público que recebe aposentadoria compulsória como sanção. Quem acontece isso são magistrados. Aí você coloca isso no artigo 37, inciso 23, para quê? Letra morta se ela não alcançar um magistrado. Vedação de férias acima de 30 dias. Eu vejo dois problemas desse dispositivo. Primeiro, porque se ele não se alcançar a um magistrado e membro do Ministério Público, ela não está se aplicando justamente a quem deveria se submeter, porque hoje o magistrado tem férias de 60 dias mais recesso. Né? E é esse tipo de situação, férias de 60 dias, mais recesso, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas eu tenho que falar sobre isso, que permite o pagamento daquelas indenizações de 300 mil reais, 400 mil reais. Porque o que acontece na prática? Eles têm recesso mais 60 dias de férias. Eles não gozam um ou dois desses períodos de férias e acabam recebendo eles como indenização. Então toda aquela polêmica que volta e meia você vê no noticiário de determinado desembargador, isso, aquilo, recebendo 500 mil reais a título de indenização, que é o que mancha a imagem do serviço público, muitas vezes é indenização de férias que elas foram compradas pelo serviço público. E aí o que a gente poderia ter? Num tribunal, você poderia observar uma situação em que um analista ou técnico teria o período de recesso contando como férias, mais o restante das férias deles. Então vamos supor aqui que seja 15 dias de recesso, mais 15 dias de férias. Por outro lado, você poderia permitir que o membro de poder pudesse gozar do recesso e mais 60 dias de férias. Então aqui é uma situação que a gente tem que discutir. Se é para falar em aperfeiçoamento, se é para falar em isonomia, que seja uma reforma que atinja quem realmente tem que ser atingido. Outro dispositivo que eu acho também que é um dos piores de todos é o artigo 37A. O artigo 37A ele fala que a administração poderá firmar os termos de cooperação com entidades públicas ou privadas, inclusive com compartilhamento de estrutura e outros recursos, com ou sem repasse de recursos financeiros. Esse dispositivo ele é bem aberto, ele não explica qual que é o seu propósito, ele traz regras nos seus parágrafos muito semelhantes às regras sobre a lei de licitações, então no meu ponto de vista ele está criando um novo regime de licitação pública, para fins de quê? De terceirização irrestrita do serviço público. A única limitação ali seria as chamadas carreiras típicas, mas aí abriria para terceirização de educação, saúde e entre outros vários
aspectos. Então esse artigo 37A ele tem que ser muito e muito debatido e se tudo der certo tem que ser retirado desse dispositivo ou pelo menos bem esclarecido e bem delimitado para que não seja uma forma de você terceirizar toda a administração pública. Agora já partindo para a minha análise quase final aqui, tem uma preocupação muito grande de diversos concurseiros sobre a situação dos concursos escada, que é quando você presta uma prova para um cargo X e depois você já vislumbra prestar um concurso público para um outro cargo lá na frente. A PEC não traz uma resposta para isso, isso é uma situação bastante preocupante. Por exemplo, eu ocupo um cargo no Estado, mas eu estou vislumbrando passar no concurso público lá da União. Se eu tiver essa troca aqui do Estado para a União, eu seria atingido por essas mudanças da reforma administrativa? Olha, eu trago para vocês aqui duas análises que a gente tem que fazer. Primeiro que se você está indo para uma carreira típica no outro ente, considerando que o cargo que você vai prestar venha a ser considerado uma carreira típica, em qualquer situação você talvez fosse atingido. Depois eu vou analisar essa se seria ou não seria atingido, mas vamos partir da ideia de que você seria atingido pelas mudanças. Se for para uma carreira típica, não é um atingido lá tanto assim, porque você preservaria a possibilidade de aquisição da estabilidade. Mas a dúvida é, aí vai prestar vínculo experimental? Não fica muito claro esse dispositivo, não há uma norma explicando essa situação. Então é uma coisa que a gente também tem que fazer uma pressão muito grande para, ou se não for retirado o vínculo experimental, que seja disciplinado como que vai funcionar essa situação. E aí eu coloco para vocês aqui, agora já fazendo uma explicação sobre o segundo ponto de vista, que esse dispositivo, para mim, ele se assemelha a essa situação, se assemelha bastante com a questão do Fundo de Previdência Complementar. Lá em 2011, quando foi instituído aqui o Fundo de Previdência Complementar, 11, 12, 13, né, o tal do FUNPRESP, aconteceu muitas situações em que alguém saía do Estado e ia para a União. E aí a dúvida é, nesse momento que você troca do Estado para a União, você passa a se enquadrar na nova Previdência Complementar? Esse tema até hoje não foi pacificado. O STF, em decisão administrativa, ou seja, válida apenas para os seus servidores, o que já indica um posicionamento do STF sobre essa matéria, com um voto da maioria, com apenas um voto divergente, entendeu que quando você troca de regime do Estado para a União, você continua como servidor público e não haveria uma descontinuidade. Então, no ponto de vista do STF em sessão administrativa, ele preservaria o regime de previdência anterior. Isso lá naqueles casos que eu falei para vocês antigos. O STF vai debater essa matéria provavelmente ainda esse ano em uma tese de repercussão geral. Essa sim, por meio de controle jurisdicional, firmando um posicionamento do STF sobre essa matéria, de forma que possa atingir as demais situações. Aí sim nós podemos dizer que seria uma jurisprudência do STF, mas ainda não foi decidido, e ainda que seja decidido, é uma situação que apenas é uma referência para a gente. Vale lembrar que o caso do vínculo experimental é um pouquinho diferente, até porque você ainda estaria na fase do concurso público. Então a gente ainda não tem uma resposta para isso e nós precisamos debater muito essa questão. Última crítica, artigo 84, inciso 6, amplia as hipóteses de decreto autônomo, e aí tem uma coisa que é bastante curiosa. Vou pegar o caso das agências reguladoras. O presidente da República não pode exonerar ad nutum um dirigente de uma agência reguladora, mas por outro lado poderá extinguir a própria agência reguladora por meio de um decreto. Então também é um dispositivo que preocupa bastante gente em diversas outras situações. Professor, mas ok, todas essas críticas que você fez, eu já ouvi todo mundo fazendo, eu quero saber o seguinte, o que a gente pode fazer a partir de agora? Eu vou trazer para vocês aqui 3 pontos do que nós podemos fazer a partir de agora. Primeiro, você tem que encher a caixa de e-mail do seu político. Não adianta você ficar lá na rede social, batendo boca no grupo de WhatsApp, batendo boca no Telegram, batendo boca aqui, ali e acolá. Se você quiser fazer isso, você tem liberdade total para fazer isso. Eu estou dizendo que essa não é a única medida que vai resolver o seu problema. Nós temos que pressionar os políticos. Existem diversos abaixo assinados rolando por aí para tratar sobre esse tema. Existe as enquetes no site da Câmara e do Senado, que eu vou colocar o link aqui embaixo para você acessar. Vá lá e vote nessas enquetes. Tem que fazer a pressão. Por quê? Porque essa reforma é uma reforma que para a sociedade, não estou falando para você, não estou falando para mim, não estou falando para os servidores que têm uma compreensão e que estão inseridos no meio. Para a sociedade, ela é uma reforma, entre aspas, popular. A sociedade
levanta a bandeira de que precisa uma reforma administrativa. O que nós precisamos mostrar para a sociedade é o seguinte: nós precisamos de uma reforma, mas essa reforma aqui não atende ao interesse da população por diversos motivos. Então esse é o primeiro momento que a gente tem que se pronunciar, buscar as pessoas que têm poder de votar. Segundo ponto, eu vou participar de alguns grupos de debate, inclusive oportunamente eu vou divulgar isso no meu canal do Telegram, para a gente poder debater e verificar medidas que nós podemos adotar para tentar fazer um poder de convencimento contra essa reforma. E o terceiro e último ponto, ainda no o que fazer. Professor, eu estou muito preocupado com essa reforma, eu não sei se vale mais a pena eu continuar estudando. Essa é uma situação muito particular, por diversas razões. O que eu recomendo para vocês é o seguinte, galera, isso é apenas uma proposta de emenda à Constituição. Existe uma possibilidade dela passar? Existe uma boa possibilidade de ela passar. Nos termos que ela está ali, não. Não nesses termos que ela está ali. Ela vai ser uma reforma que, como eles costumam mencionar, será muito desidratada ao tramitar no Congresso Nacional. Eu não gosto da expressão desidratada porque, nesse caso, eu entendo que ela poderá ser muito aperfeiçoada enquanto estiver tramitando no Congresso Nacional, tendo em vista todos esses pontos, todas essas situações que nós estamos mencionando por aqui. Então, nós não sabemos qual é o resultado dessa reforma. Existe toda uma questão de ansiedade e de preocupação que a gente pode ter, mas nós temos que parar e pensar, né? Parar e analisar. Eu diria que dentro do possível eu continuaria estudando, eu continuaria focado, principalmente se você já está vislumbrando algum cargo público que seria, entre aspas, uma carreira típica, como policial, auditor fiscal, auditor de tribunal de contas, entre outras situações. Se você está focando naquelas atribuições que não necessariamente seriam típicas de Estado, eu diria que você tem que acompanhar toda a situação, tentaria manter o meu estudo naquelas matérias mais base, mais principais, porque se tudo isso aqui, lá no final das contas, passar com bem diferente do que está sendo proposto, pode ser que você acabe perdendo muito tempo que você poderia estar se preparando. Mas lógico, é uma decisão totalmente individual, você tem que analisar todas as suas condições e a sua situação para poder caminhar. Galera, fico à disposição de vocês e vou debater e conversar muito ainda sobre toda essa tramitação dessa reforma. Eu diria o seguinte: reforma administrativa nós precisamos, mas essa reforma que está sendo apresentada, essa reforma não.